Eu sou Margarete Vete Zaganelli e junto com Érica Bianchi Piva, iremos abordar o tema da internação compulsória dos toxicômanos, política de redução de dano versus internação compulsória. A ideia é tratar da internação compulsória dos dependentes químicos com o fito de analisar a sua eficácia prática, bem como seus aspectos constitucionais, comparando a denominada política de redução de danos. Inicialmente, é importante ressaltar que existem no país, no Brasil, algumas ações do Sistema Único de Saúde, denominado SUS, no tratamento dos toxicômanos. Nós temos os chamados Centros de Atenção Psicossocial, chamados CAPS no Brasil, o denominado Sistema Hospitalar de Referência para Álcool e Outras Drogas. Nós temos ainda o CAPS 24 Horas, os Serviços Residenciais Terapêuticos e o Programa de Volta para Casa. Ocorre que muitos desses programas não estão implementados em todos os municípios brasileiros, então são restritos a algumas grandes capitais e em algumas regiões do país. Em segundo lugar, é importante ressaltar que a internação compulsória ela vem ganhando contornos muito dramáticos e, mais recentemente, chamou a atenção do público em geral com o fato do combate à denominada Cracolândia no estado de São Paulo, que, de um lado, trouxe defensores e, por outro lado, pessoas que foram radicalmente contra a denominada política higienista da prefeitura no combate a essa Cracolândia. Em primeiro lugar, ressaltar que a internação compulsória, existe um embasamento legal para a internação compulsória dos dependentes químicos no Brasil. Nós temos a Lei 10.216 de 2001, que trata da internação psiquiátrica e, em seu artigo 6º, dispõe que somente esta será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracteriza os seus motivos. E os motivos para a internação psiquiátrica são a internação voluntária, que se dá com o próprio consentimento do usuário, a denominada internação involuntária, que se dá sem o consentimento do usuário e mesmo a pedido do terceiro, e a denominada internação compulsória, que é aquela determinada pela Justiça. Há alguns autores que defendem que a embriaguez patológica ela manifesta-se em pessoas predispostas e que, neste caso, assemelha-se à verdadeira psicose, devendo ser tratada juridicamente como doença mental. Aqui se coloca, em torno do tema internação compulsória de toxicômanos, o direito de liberdade, o dever de abstenção versus o dever de prestação do Estado. Portanto, o tema de internação compulsória dos dependentes químicos, como foi salientado, divide opiniões, pois coloca em conflito direitos fundamentais que, em sua natureza, são antinômicos, como a liberdade e o direito à saúde. Afinal, enquanto o primeiro requer uma conduta passiva do Estado, o segundo exige uma postura ativa para se fazer presente. Nesse sentido, trazendo a colação Norberto Bóbico, nós dizemos que são antinômicos, no sentido de que o desenvolvimento deles não pode proceder paralelamente. A realização integral de uns impede a realização integral de outros. Os argumentos utilizados por aqueles que defendem a possibilidade de internação compulsória dos toxicômanos, e com base na mencionada lei de internação compulsória, é que da incapacidade relativa dos toxicômanos, de acordo com o artigo 4º, inciso 2º do Código Civil, porque estes não teriam aptidão para escolher o que lhes é benéfico. Em segundo lugar, o argumento utilizado é que a internação retira o dependente químico da situação degradante das ruas, logo seria um ato de socorro à dignidade dessas pessoas. Os principais argumentos contra a internação compulsória, na verdade, são que o argumento da incapacidade não merece prosperar, pois a declaração de incapacidade requer prévio processo de interdição. Outro argumento é a ineficácia prática da medida, já que em muitos casos o que se vê é a reincidência no uso das drogas. Outro argumento é a camuflagem do problema como uma política higienista, pois dizem os que rechaçam a internação que o Estado estaria apenas escondendo o problema, além da ilegalidade da Lei 10.216, pois alguns defendem que essa não trata especificamente dos dependentes químicos.
Falando um pouquinho, já que já foi falado um pouco sobre o papel da justiça na internação compulsória, vale mencionar o papel desta em outras áreas. Apesar dessa nomenclatura, então, faz necessário falar sobre a justiça terapêutica. Apesar dessa nomenclatura ter surgido no Brasil, a origem desta prática reside nas drug courts norte-americanas, que consistem em varas especializadas no julgamento de delitos relacionados às drogas e representam uma mudança de postura na política criminal norte-americana. Teve início quando se percebeu que quanto mais se prendiam os usuários de drogas que tinham cometido delitos em decorrência do uso das drogas, mais a reincidência em seu uso aumentava, gerando um ciclo vicioso. Assim, optou-se por oportunizar aos usuários a adesão ao tratamento supervisionado no lugar de penas privativas de liberdade. A denominação justiça terapêutica surgiu no movimento iniciado no Rio Grande do Sul na década de 90, onde representantes do Ministério Público, juntamente com a psiquiatra Carmen Cofreitas, resolveram trasladar para os adultos que praticam crimes em decorrência da dependência química o que já vinha sendo aplicado no Estatuto da Criança e do Adolescente, que em seu artigo 112, inciso 7º, dispunha que, uma vez verificada a prática de ato infracional, o menor toxicômano ou alcoólatra poderá ser encaminhado a tratamento compulsoriamente. Agora é necessário falar, então, um pouco das políticas de redução de danos e as experiências de outros países. A política repressiva, que trava uma verdadeira guerra entre autoridades e usuários e traficantes, só faz o problema mudar de lugar. Sendo assim, foi necessária uma abordagem diferente, que parou de enxergar o usuário como criminoso e passou a tratá-lo como doente. Desse modo, medidas voltadas à saúde dos dependentes se mostraram mais eficientes, principalmente no que diz respeito aos danos causados pelo uso das drogas. Exemplos que se destacam nessa área são da Alemanha, Austrália e Canadá. Na Alemanha, nós temos os exemplos da cidade de Frankfurt, que abrigava em seu parque abrigava mais de 1.500 dependentes químicos e era cenário de constantes mortes por overdose. Isso já não mais existe, isso foi na década de 90, não mais existe, pois com o programa Caminhos de Frankfurt, foram instaladas casas onde o usuário pode fazer um uso supervisionado da droga, que contam com assistência terapêutica, saúde, reinserção no mercado de trabalho, de uma forma que, aos poucos, o usuário possa ir largando o vício. Igualmente, no Brasil, em 1989, na cidade de Santos, em São Paulo, surgiu o primeiro programa de fornecimento de seringas como forma de reduzir o contágio do vírus HIV entre a população usuária de drogas injetáveis. Todavia, o programa não foi bem visto pela população, que enxergava em tais atos incentivo à drogadição. Assim, o Ministério Público provocou o Judiciário, que determinou o fim do programa. Ocorre que, com o aumento do número de transmissão do vírus HIV em 1995 na cidade de Salvador, Bahia, reviveu-se o programa, que passou a ser chamado de troca de seringas. Posteriormente, São Paulo aprovou a primeira lei que permitia a distribuição de seringas, que acabou por estimular a adoção do programa por parte de outros estados pelo país. Em continuidade, em 1998 foi criada a Rede de Redução de Danos na cidade de São Paulo, que naquele momento já contava com maior aceitação. Ademais, a revogada Lei de 10.406 de 2002 dispunha em seu artigo 12º, parágrafo 2º, que cabe ao Ministério da Saúde regulamentar as ações que visem a redução de danos sociais à saúde. Posteriormente, a revogadora Lei 11.343 de 2006 foi além e previu em seu artigo 18 que constituem atividades de prevenção do uso indevido de drogas para efeitos desta lei, aquelas direcionadas para a redução dos fatores de vulnerabilidade e risco, para a promoção e fortalecimento de fatores de proteção. Em continuidade à política de redução de danos, faz-se necessário falar um pouco sobre a terapia de substituição, que é o foco desse trabalho. A terapia de substituição se fundamenta na máxima de que a abstinência e a reincidência andam juntas, uma vez que é oferecida ao dependente químico a opção do uso de uma droga menos agressiva. A possibilidade aos poucos de o vício ser abandonado com totalidade é maior.
além da redução dos efeitos nocivos tanto no indivíduo quanto na sociedade. A referida terapia, que por seu turno faz parte da política de redução de danos, baseia-se no tratamento de drogas pesadas utilizando substâncias psicotrópicas que apresentam efeitos colaterais reduzidos, como a cannabis, a maconha. Dessa forma, em atos conclusivos, a gente entende aqui que é necessário um fortalecimento das políticas de redução de danos e a inserção da terapia de substituição. Agradeço à equipe NEAD e aos organizadores do simpósio. Muito obrigada.